Oi gente, meu nome é Gustavo, eu sou graduando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje vim resolver o exercício 1.12 do capítulo 1 do livro Circuitos Elétricos Lineares, Enfoque Teórico e Prático, do professor Wander Menengoy. O exercício, ele vai falar pra gente que a gente tem um comprimento de onda, dado por lambda, que é igual a c sobre f, onde c é a velocidade da luz e f é a frequência. Ele dá pra gente o valor da velocidade da luz e ele pede para calcular as frequências nas quais um componente de 10 cm, ou seja, o L do componente ele vai ser igual a 0,1 metros, possa ser considerado um componente concentrado. O que quer dizer ele ser um componente concentrado? Quer dizer que ele não é um componente distribuído. Mas qual que é o parâmetro para a gente saber o que é um componente concentrado ou distribuído? Quando a gente está falando sobre componentes concentrados ou distribuídos, a gente está falando sobre o caminho que é percorrido pela onda eletromagnética dentro do nosso componente. Ou seja, a gente tem um componente que vai transmitir energia durante um tempo num espaço. E até quanto que a gente pode ter de tamanho em comparação com a onda, né, com o comprimento de onda, para a gente poder saber qual que vai ser o tamanho do nosso componente. Então a gente vai comparar essa distância real, né, com o valor do comprimento de onda para saber se esse nosso componente ele vai ser distribuído ou se o nosso componente ele vai ser concentrado. E qual que é o valor que a gente precisa saber? O nosso componente ele tem que ser 2,5% do comprimento de onda, ou igual ou menor do que 2,5% do nosso comprimento de onda. Então, a gente vai ter que fazer com que o nosso comprimento do nosso componente, né, que é 10 centímetros, ele vai ser 2,5% do nosso comprimento de onda, ou seja, ele vai ser 25 sobre 1000, né, que é 2,5%, de lambda. Então, 1000 dividido por 25 vezes L é igual a lambda. Substituindo na equação que o exercício dá pra gente, que é o lambda igual a C sobre F, a gente vai ter que 1000 vezes L, que eu já vou substituir o valor, que é 0,1 metro, e aqui sobre 25, vai ser igual a C, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, sobre a frequência que a gente quer achar. 1000 vezes 0,1 vai ser igual a 100 sobre 25, né? Isso aqui vai ser igual a 4. Isso daqui vai ser igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Já continuando as contas, a gente vai ter a frequência vai ser igual a 25 vezes 3, ou seja, 75, vezes 10 a oitava, aqui sobre 100, isso daqui em hertz, né? Que são ciclos por segundo. Então a frequência ela vai ser igual a 75 vezes 10 a sexta hertz. Então F é igual a 7,5 vezes 10 a sétima hertz. E o que o exercício ele pergunta? Ele pergunta as frequências que a gente pode considerar pro nosso componente ser concentrado. Então as frequências elas vão ter que ser iguais ou menores do que 7,5 vezes 10 a sétima. Então, como resposta do nosso exercício, a gente tem que F vai ser menor ou igual a 7,5 vezes 10 a sétima hertz. É isso, espero que tenha ajudado com o exercício. Eu acho ele bem interessante, né, porque a gente começa a pensar nessa questão de concentrado e distribuído, né, para poder pensar na nossa distribuição de energia, né, muitas vezes, porque a gente vai levar ou não em consideração ali a transmissão dessa energia, né? O que muitas vezes em circuitos lineares na nossa matéria a gente não leva em consideração porque o fio, né, vamos dizer assim, não é grande o suficiente para poder ser considerado um componente distribuído. A gente considera ele como concentrado e aí a gente ignora, entre aspas, ele nos nossos cálculos. Mas aí mais para frente a gente vai ter que começar a considerar, né, essa distância percorrida pela onda eletromagnética. Mas é isso, espero que tenha ajudado. Se puder deixar seu like e se inscrever no canal, agradeço muito. Até a próxima. Valeu!